E hoje falaremos sobre o Teorema de Milman, que é importantíssimo para vários vestibulares, para várias provas como o IME, o ITA e a SpaceX e a FUVEST também não ficam de fora da aplicabilidade desse teorema que a gente vai ver aqui hoje. Porque assim, ele não é indispensável, vamos assim dizer, para resolver algumas questões, mas ele facilita muito a resolução de várias questões que você já conhece, já de repente faz por outros meios, mas nunca tinha visto esse jeito de fazer. Para quem já é da nossa plataforma, cara, já teve as primeiras aulas de teoria, tá vendo isso aqui como mais uma questão. Para você que não é nosso aluno ainda, vai lá no nosso Instagram, que é o @insta_fabricad, e na nossa plataforma, é claro, onde você tem tudo. Os planos são muito mais baratos que os da concorrência, modéstia à parte, mas a qualidade é inversamente proporcional, ou seja, muito acima, que é o nosso site www.fabricad.online, beleza? Então, vamos ao Teorema de Milman e você vai realmente ver por que isso é útil pra caramba. E essa é uma continuação da primeira parte do Teorema de Milman, que é um teorema importante em eletrodinâmica. E se você nunca ouviu falar, eu não vou te dar culpa, porque realmente isso é exclusivo do segmento IME-ITA, embora você vai perceber que é uma ferramenta importante para circuitos em geral, com a aparência dos que eu vou te mostrar aqui, que são circuitos, cara, que podem cair muito bem até no vestibular da FUVEST. Só que como você vai perceber que todos os que eu vou mostrar tem vários e vários outros métodos de resolução, não é, no caso definitivo, saber isso para resolver a questão. Porém, se você souber, você vai perceber que você vai muito mais rápido do que por outros caminhos. Então, como é que funcionava mesmo? E relembrando o que eu já tinha falado na teoria, a ideia é o seguinte: eu estou colocando aqui 3 trechos em paralelo, mas a quantidade poderia ser infinita, gente. Poderiam ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e que é sempre assim: uma fonte, um resistor, uma fonte, um resistor, uma fonte, um resistor. Claro que pode acontecer de ter variações, e algum trecho não tem um resistor, em algum trecho não tem uma fonte, mas eu vou te explicar o que vai acontecer, ok? Desde já eu te explico, te relembro que a função disso é achar o dp entre os trechos A e B que eu tenho aqui, que é a mesma coisa que A e B aqui e o A e B ali, né? Como não tem nada no caminho, se esse ponto é A, esse aqui também é A, e esse aqui também é B. Ou, se ali é A, aqui também é A, e aqui também é B. Vão existir circuitos que às vezes não vêm diretamente com essa cara, mas dá para você mexer na posição dos elementos que ele está na questão, porque logicamente, eletricamente, nada vai mudar para você, tá? E aí o que acontece? Para você saber em módulo qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B, você vai fazer a seguinte continha, para esse meu exemplo com 3 ramos em paralelo. Você vai em cima pegar várias frações, onde eu sempre farei a DDP dividida pela resistência do seu respectivo trecho. Então eu tenho E1 sobre R1. No outro seria E2 sobre R2. No outro seria E3 sobre R3. Só que o que acontece é que quando você faz isso, a gente vai combinar de adotar o referencial para colocar sinais ali nas frações de cima. Isso só acontecerá na parte de cima. Na de baixo não vai ter esse trem, não. Na de cima, o que acontece? O tração, vamos adotar o referencial como sendo o ponto A, o ponto lá em cima. E aí, se o tração maior, que é o tração de positivo, estiver voltado para ele, aqui eu ponho o sinal de mais. Se o tração maior, que é o de positivo, estiver voltado para ele, aqui um sinal de mais. Se o tração menor, que é um de negativo, estiver voltado para ele, aqui um tração de menos. E aí no outro você vai ter o quê? Embaixo, basta você somar os inversos das resistências, tá? Então o que acontece aqui é que você vai ter no caso aqui o quê? Que essa fórmula te dá direto num circuito complicado como esse, que, repito, isso só vale para 3 trechos? Não, gente. Poderiam ser 4, 5, 6. Era só colocando mais DDP sobre resistência, DDP sobre R, DDP sobre R, tantos quantos forem os trechos que eu tiver ali. E embaixo é sempre a soma dos inversos das resistências. Não tem sinal, é só sair somando mesmo e ponto, acabou, tá? Então, isso num circuito como esse é super útil. Guarda isso daqui com carinho, lembrando que é o chamado Teorema de Milman, tá? E aí o que vai acontecer? Questão do ITA, gente. Joga na tela para eles anunciado aí, pessoal. Bom,
Nessa questão do Itaí, que é o nosso primeiro exemplo de uma forma de utilizar essa questão, tá assim, ó. No circuito esquematizado, a corrente I através da resistência R é dada por... Bom, gente, questão bem simples, volte para mim, em que assim, quando você olha para isso daqui, não parece que o circuito tá desse jeito. Mas, cara, botar o R1 aqui ou aqui, por exemplo, dá no mesmo. A corrente até então não se subdividiu para passar por ele. Então não tem problema onde que é aqui de fato ele vai estar desenhado. O funcionamento do circuito, em termos de DDP, em termos de lei de Ohm, em termos de passagem da corrente, não vai ser alterado por isso. A mesma coisa eu te digo aqui. Jogar essa fonte aqui assim, ó, é como se eu estivesse empurrando o negócio, tivesse tipo assim, pudesse articular, fosse um trilho que eu pudesse deslocar ele de lugar e eu rebatesse ele para cá, então dá no mesmo, não tem problema. Ou seja, se eu redesenhar o circuito dessa forma aqui, tá o V1 e aqui o R1. Lá no meio só tem o R. E aqui ficaria V2 e R2, ok? Ah, uma pergunta que muitos fazem. Quando não tem DDP nenhuma, porque agora assim, a cara dele tá aí do jeito que tá ali, né? Eu vou montar aqui, vamos marcar os pontos A e B como sendo aqui em cima, mas uma pergunta que me fazem é, aqui não tem DDP. Na hora que vier a parte dele, para a fração dele aqui em cima, o que vai acontecer, gente? Se não tem DDP, é como se fosse zero. Se é como se fosse zero, na parte dele bota zero sobre R. Não tem problema. Aí poderiam fazer outra pergunta. E se em vez de um R sozinho, fosse uma fonte sozinha? Cara, pensa. Se fosse uma fonte sozinha, tu quer DDP entre A e B. Se eu tenho uma fonte sozinha, a DDP entre A e B é justamente o valor daquela fonte. Você não teria que fazer conta nenhuma, mané. Você teria que ver depois, né, quais são as correntes passando pela direita e pela esquerda para impor que a DDP nos trechos da esquerda e da direita também fosse iguais a essa do meio. Se eu troco isso aqui e boto falar, tem uma fonte de 10 volts, sozinha, sem resistência nenhuma. Se eu não tem resistência nenhuma, a parada não está funcionando nem como gerador, nem como receptor. É só a DDP sozinha. Então, gente, o VAB seria 10, nesse meu exemplo. Acabou. Tá? Cuidado para você não começar a viajar. Ai, meu Deus do céu, o que eu faria? No ETR eu ia dividir por zero? Não faz isso, criatura, tá bom? Não faz isso. Aí a fórmula, é claro, pela demonstração de onde ela vem, que aqui eu não botei, não iria se adaptar a esse caso, mas também, pelo amor de Deus, ela não precisaria nem de longe ser usada, tá? Vamos lá, vamos seguir antes, mas eu fiz questão de falar isso, que vai ter alguém que vai perguntar com certeza, porque eu conheço o meu eleitorado, né? Bom, então aqui, a DDP entre os pontos A e B vai ser o quê? Em cima, V1 sobre R1, porque o mais está voltado para o A. Aqui é 0 sobre R. E no outro é menos V2 sobre R2. Embaixo, o que é que você vai ter? 1 sobre R1, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R2, tá? Então, acabou, né? Agora é ajeitar essas contas, né? Isso aqui vai sumir, porque deu zero. Fica módulo de VAB igual. Galera, aqui em cima, se eu tirar o denominador comum, vai ficar o quê, ó? V1R2 menos V2R1, ok? Então fica V1R2 menos V2R1 sobre o produto R1R2. Embaixo, o MMC é o produto das três resistências, então em cada uma sobe o produto das duas que não apareceram ainda. R1 vai ficar em cima RR2, R vai ficar em cima R1R2, R2 vai ficar em cima RR1, tudo isso sobre o produto R1, R2, R3. Só que, no caso, repara que temos que uma divisão de uma fração por outra fração. Isso é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso a segunda. Mas, pelo amor de Deus, a gente, toma aí, né? Já estamos aqui numa aula avançada, então você sabe que esse cara que é comum a ambos os denominadores vai morrer, né? Aqui na R3 é só R. E esse R vai subir aqui multiplicando essa galera.
tá? Então, no final, o que vai ser o módulo do VAB que eu tenho ali? A gente vai ter que esse módulo do VAB, ele será igual a fica então V1R2 menos V2R1 sobre RR2 vezes R, né? Mais R1R2 mais RR1. Bom, isso é a DDP entre os pontos A e B, meio caminho andado. Porém, a pergunta é a corrente aqui no meio. Ué, mas aí é tranquilo, né? Não é U igual a RI? O que é o VAB? Só tem um R ali no meio. O VAB, no caso, vai ser o R que eu tenho ali vezes o I que ele quer. Ou seja, o I que ele está pedindo é o VAB que a gente acabou de encontrar dividido por R. Mas, galera, se eu divido isso aqui por R, isso aqui tudo dividido por R vai cortar o quê? Esse R daqui vai sobrar exatamente todo o resto que está na fórmula. Então, você vai ter o quê? Ó? Vai ficar, então, aqui, como vai sobrar todo o R que está na fórmula, fica V1R2 menos V2R1 sobre aqui RR2 mais R1R2 mais RR1, tá? E joga de novo a questão na tela, pessoal. Vocês vão ver que isso aí é justamente a letra B, tá bom? Então você dá frente aí para você dar seu print e você está vendo o quanto isso pode ser muito útil. Claro que tem sempre outras técnicas, mas essa aí o pessoal gosta muito, quando conhece, o pessoal fica viciado em usar isso em questões como essa, que realmente é uma senhora ajuda, é uma grande cartada final que você pode usar para a questão, tá bom? Vou te mostrar vários outros exemplos e você vai se surpreender o quanto isso é útil para você. Se você aí não é nosso aluno, paramos por aqui. Se você já é nosso aluno na plataforma, você vai agora ver os demais exemplos que estão faltando. Quem não é aluno, vai em fabricad.online, usa o cupom Militares, que aí você terá 10% de desconto para assistir as demais aulas, demais partes e tudo o que a gente tem a oferecer. Aí no YouTube tem um primeiro vídeo de apresentação que é o tour pela plataforma, mostra toda a plataforma por dentro. Então se você tem alguma dúvida quanto que a gente tem a oferecer, pode mandar um e-mail para a gente, nos procurar nas nossas redes sociais, mas no vídeo ele já é bem claro e explicativo quanto àquilo que a gente tem dentro da plataforma, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Um beijo, valeu e tchau, tchau. Bom, próxima questão da sequência, joga na tela. Ele fala assim, o circuito abaixo tem 3 baterias com voltagem 5E, E e E, ou 5 FEM, FEM e FEM, né, que é esse Ezinho ofuscalhado, 3 resistores de resistência R e uma lâmpada com resistência RB. Eu quero a corrente 2 em termos da FEM, do R normal aí e do RB. Então assim, vamos lá. Volta para mim. Se você reparar bem, essa questão é praticamente idêntica à questão do ITA que a gente acabou de fazer. Ela tem uma outra diferença, mas na essência é igual, galera. Eu vou pegar e fazer o quê? Jogar esse R aqui para a direita e jogar o RB e o R aqui para a esquerda. E pronto, né? Só para ficar mais visível para você de que se trata realmente de uma questão que eu posso fazer pelo Teorema de Milnor, tá? Então você vai ter aqui o quê? Aqui um 5E sobre R e no outro RB. Aqui no do meio, você vai ter um E e aqui um R e aqui um E e o R do outro lado que vai subir, tá? Beleza. Bom, aí, cara, é só a gente fazer o que eu expliquei. E sendo que aqui todos os positivos estão para cima, né? O que facilita ainda mais a nossa vida. Vamos chamar aqui de ponto A,
Só não vou chamar aqui de B, que já tem um B aqui, e aí aqui não é ponto B também, porque o R está no meio, né? Aí isso eu não posso fazer não, tá? Aí não, porque aí eu estaria alterando o circuito. O B estaria aqui entre o R e a fonte, tá? Mas não importa. Para efeito de a gente ter aqui uma referência para fazer as contas, isso aqui está perfeito. E aí o que vai ser então a DDP entre A e C, galera? Você vai ter então ali, né? Fica então 5E sobre R mais RB, que esses dois estão em série, né? Estão juntos os dois somando, mais E sobre R, mais E sobre R. E embaixo você vai ter a soma dos inversos das resistências. Vai ficar 1 sobre R mais RB. No outro você vai ter 1 sobre R. E no outro você vai ter também 1 sobre R, tá? Isso vai dar, então aqui vamos ter que dar uma melhorada. Esses dois juntos, ó, vai dar 2E sobre R. Esses dois juntos vai dar 2 sobre R. Então temos aqui o que aqui? O VAC vai dar 5E sobre R mais RB mais 2E sobre R. Aqui você vai ter 1 sobre R mais RB mais 2 sobre R. Tá? Bom, tira aqui o MMC, sobe o R aqui, sobe o R mais RB ali. Fica que o VAC vai ser o quê? R, 5ER, 2ER, mais 2ERB, sobre R, vezes R mais RB. Embaixo, R, mais 2R mais 2RB. Sobre o mesmo denominador de antes, R vezes R mais RB, tá? Só que, claro, divisão de uma fração por outra fração, o que vai acontecer aqui é que você vai perceber que os denominadores vão se cortar, e aí você vai ter o quê, ó? Que o VAC ele vai ser 7R mais 2ERB, 3R mais 2RB, tá? Bom, pessoal, cheguei até aqui. Chegando até aqui, como é que eu faço agora para achar a corrente 2 ali no meio? Repara que a diferença crucial, principal, dessa questão para o anterior do ITA, é que na do ITA, aqui no meio, está sozinha a resistência e é só fazer R2 igual que está aqui, ou seja, dividir isso por R como a gente fez na questão. Nisso daqui, quando eu faço isso daqui, eu estou olhando para isso aqui como se fosse tipo um gerador, né, gente? Então, assim, o sinal da corrente, tá, vai ser dado pelo... O sentido da corrente vai ser dado pelo sinal que eu vou achar no final da conta. Mas eu vou fazer tudo considerando que estou indo daqui para lá, ou seja, que eu estou fazendo mais menos, tipo aquele sentido do Kirchhoff, né? Menos R2 menos mais E. Tá, eu sei que está para baixo, mas isso a conta mesmo vai confirmar para a gente. É até bom já botar errado, para tu ver como o sinal no final de negativo vai confirmar para a gente que realmente eu botei errado e que é para estar para baixo, tá? Até serve como forma de você comprovar isso aqui comigo. Então o que você vai fazer mesmo, hein? Eu vou falar que aqui eu tenho que a DDP entre A e C é da forma E menos RI, ok? É a mais da FEM, considerando que a corrente está indo de baixo para cima, mais menos R vezes I. E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Então fica aqui o E, ele vai ser então aqui menos o R2, é tudo aquilo ali. 7R mais 2RB sobre
3R mais 2RB. Troca de lados, né? Isso vem para cá, fica E menos 7R mais 2RB sobre 3R mais 2RB, tudo isso igual a R e 2. Galera, estamos lá, estamos quase chegando. Aí você vai ter o quê, ó? Fica 3RE, 2RB menos 2RB que vai cortar, tá vendo? 2RB menos 2RB que vai cortar. Então no final vai sobrar só o que em cima? 3R menos 7R. Embaixo, o denominador original, que é 3R mais 2RB. Esse R pode ficar em evidência ser cortado com o da direita. E aí teremos o que? 3 menos 7 menos 4. O I2, olha o que eu falei, vai dar menos 4E sobre 3R mais 2RB. O que era esperado, né, galera? Porque a gente aqui fez as contas considerando o I2 como estando no sentido para cima. E no desenho a gente já viu que ele ia para baixo. Realmente é para dar negativo para indicar que eu indiquei o sentido contrário daquele que realmente ele deveria ser. Então, tá tudo batendo, só para te mostrar como realmente o sinal vai aqui te livrar de repente, botar a corrente para o lado errado, tá bom? Fica tranquilo que isso não vai ser a tua dor de cabeça. Vou sair da frente aqui para você printar. Joga na tela de novo a questão, gente. Se você olhar aí de novo, essa questão então aí é a de letra letra, no caso, letra A, tá bom? Volta para mim, mais uma que detonamos com a letra A de Outback. Beleza, galera? Então ficamos por aqui. Um beijo, valeu e já estamos de volta. Tchau, tchau. Bom, galera, a terceira questão joga na tela. Circuito abaixo, ele quer o valor da corrente elétrica através da resistência de 20 ohms, que é assim então aí da direita. Ele quer saber qual o valor, se é 1, 2, 3, 4 ou 5, bem direto e reto. Volta para mim. Galera, já tomei partido aqui de desenhar pra gente do jeito que fica mais claro como que a fórmula de Newman vai ser usada. Então esse de 2 e o de 4 se juntam, afinal de contas, esse trecho da esquerda, eles iriam se somar, porque são resistências em série. Tem o 2 aqui no meio, ok, não mudou nada, e o 20 aqui, o 4, tá? O que vai acontecer? Você, no caso aqui, vai ter o seguinte, você vai pegar e você vai ter, no caso aqui, o que, sempre pegando o ponto lá de cima como referencial. Fica menos 2 sobre 6, mais 24 por 2, menos 4 por 20. Embaixo, 1 sobre 6, 1 sobre 2 e sobre 20, lembra? Embaixo é sempre direta e reta a soma dos inversos das resistências. Claro que aqui vão ficar umas contas meio escrotas, né? Mas não tem jeito. Primeiro vamos dar uma mexida aqui que está melhor, né? 24 por 2 dá 12. O outro aqui fica menos 1/3, o outro aqui, simplificando, menos 1/5. Embaixo, o MMC é 60. Então aqui sobra 10, aqui 30 e aqui 3. Então vamos subir 10 mais 30 mais 3. Sobre 60, tá? Então fica então 12 menos, aqui é 5, aqui é 3, né? E aqui vai subir 15. 15 vezes 12, galera. Isso vai dar então aqui, 150, 180. Menos 8.
Tudo isso sobre 60. Sobre 15, perdão. Sobre 15. E no outro, 33, 43 sobre 60. Isso vai dar, então, 172 quinzeavos divididos por 43 sessentaavos. Divisão de fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, que é 60 sobre 43. Aí, beleza. O 60 pelo 15, isso vai ser, no caso, igual ali a 4. E o 172 pelo 43, isso também vai ser igual a 4. Então, acabou. Você vai ter um VAB que vai dar 4 por 4, 16 volts. E aí, gente, a gente quer a corrente nesse trecho daqui, né? Na verdade, no resistor de 20. Mesma coisa do outro, ó. Vamos pensar aqui o seguinte. Se eu imaginar a corrente indo de baixo para cima, ela vai passar por mais menos o resistor e mais menos a fonte. Ficaria menos 4 volts, menos 20I, igual a 16. Ou, jogando esse 4 para o outro lado, fica menos 20I igual a 20. Você cortando, vai achar que o I é igual a menos 1 ampere. Esse menos 1 ampere se dá devido a quê? Se dá devido ao fato de que a gente habitou para cima e a corrente, na verdade, estará para baixo. O que não elimina o fato da resposta correta ser a letra A, tá bom? Então, marca a letra A aí e você vê, mais uma vez, o quanto o teorema de Newman ele é poderoso para a gente. Não esquece, passa lá no nosso Instagram, que é insta_fabricad, para sempre conhecer novas promoções e cupons de desconto para todos os planos que o Fábrica oferece, tá bom? Ficamos por aqui, um beijo grande e tchau, tchau, galera. Valeu!